Graças e paz, irmãos. Que bom que estamos mais uma vez aqui para matar a saudade. Era ontem para eu estar lá na Maranata, mas a programação lá foi alterada e ficamos só aqui na Ibremos. Queremos pedir oração pelo trabalho ali em Caicó, pela Igreja Batista Esperança ali, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor, como já está fazendo, faça aquele trabalho florescer. A Igreja Batista Esperança, como também já é sabido dos irmãos, tem 4 congregações já. E temos a congregação no bairro Samanaú. É uma congregação que tem um trabalho mais voltado para crianças. É um trabalho que acontece nas quintas-feiras, muito bem assistido. E eventualmente se faz culto à noite com familiares. Temos também a congregação no bairro Nova Descoberta, que é onde eu estou morando. Um trabalho que está florescendo, um trabalho que é feito na modalidade de pequenos grupos. E graças a Deus, Deus tem abençoado aquele trabalho. Temos em Jucurutu, é um trabalho que foi iniciado pela Igreja Batista de Campo Redondo e passou para a nossa igreja, porque eles estavam tendo dificuldade de assistir aquele trabalho. Ali nós temos alguma dificuldade, tendo em vista a distância, mas temos orado para que Deus nos dê condições de ter alguém ali, né? O pastor Laércio, que é o pastor titular da igreja, eu sou só o pastor auxiliar. O pastor Laércio tem conversado com a Ibrerne e com a missão MEIA, né, o nome da missão, para que eles providenciem o sustento de um obreiro para aquela congregação. E foi iniciado este ano um trabalho em Jardim de Seridó. O trabalho em Jardim de Seridó, ele está começando no formato de pequenos grupos, já se alugou um espaço para que aconteçam as reuniões, para que quando a gente for a Jardim assistir o trabalho, a gente possa dormir, ficar lá, e para que se tenha espaço para fazer um trabalho com crianças também. Nós temos uma dificuldade com aquele trabalho que está começando devido ao custo. Nós temos que alugar um espaço, a igreja ainda não tem uma condição financeira confortável para assistir aquele trabalho plenamente. Então, precisamos das orações dos irmãos nesse sentido. Ele tem sido assistido por alguns casais que têm estado lá toda sexta-feira nos cultos ali em Jardim do Seridó. É um trabalho que é promissor, no entanto, ele será lento, porque é um trabalho que está começando do zero, está começando agora. É uma cidade onde mais de 90% da população se diz católica. É uma cidade que tem, se não estou enganado, 2% só de evangélica, incluindo tudo, inclusive os desigrejados. Então, orar por aquele trabalho, para que o Senhor faça florescer a sua obra e o verdadeiro evangelho naquela cidade. No geral, o Senhor tem abençoado aquela igreja, no seu recomeço, na sua nova história, mas tudo para a honra e glória do Senhor. Não somos nós, pastores ali, eu e o pastor Laércio, nem a liderança, é Deus que está fazendo. Tem acontecido bênçãos, o trabalho está florescendo, mas é Deus que está fazendo florescer, porque a igreja é dele, e tudo que é feito ali é para a honra e glória do dono da igreja, que é Jesus Cristo. Bom, irmãos, hoje nós vamos meditar acerca do que significa sermos discípulos de Cristo. O que é que significa sermos discípulos de Cristo? Dizer que é discípulo de Cristo é muito fácil, e todo mundo praticamente diz isso. No entanto, o que é que isso significa? Quais são as implicações de ser discípulo de Jesus Cristo? Quando a gente lê lá em Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62, diz assim: quando iam pelo caminho,
Um homem lhe disse: eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E disse a outro: segue-me. E ele respondeu: permite que eu primeiro vá sepultar meu pai? Jesus lhe respondeu: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E outro disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de minha família. Jesus, porém, respondeu-lhes: ninguém que ponha a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Bendito Deus, Deus de Israel, te louvamos, meu Pai, por esta igreja, te louvamos pela vida de cada um que está aqui. Tu conheces a vida e a necessidade de cada um. Tem compaixão de todos nós que somos limitados na compreensão, exposição e vivência da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine e nos guie para a glória do Teu nome. Amém. Prestou atenção nessa leitura? Todos queriam seguir Jesus. Depois. Agora não. Tinham outras coisas mais importantes para fazer. É a mesma coisa hoje. Quer seguir Jesus, quer ser cristão, quer ser igreja, mas no seu tempo pessoal, do seu jeito mais conveniente. Foi assim essas pessoas, vocês viram aí. Um preferiu primeiro se despedir da família, primeiro sepultar os pais, tinha outras prioridades. E quantas vezes nós dizemos que queremos seguir a Cristo e até dizemos que amamos a Deus e passamos o dia sem fazer uma oração para conversar com esse Cristo que dizemos que amamos, para conversar com esse Deus que dizemos que amamos. Passamos o dia e não lemos a palavra e não meditamos na palavra para saber o que esse Jesus que dizemos querer seguir tem para nos dizer. Para saber o que esse Deus que dizemos que amamos, e Deus em primeiro lugar, tem para nos dizer. Não nos reunimos na casa de Deus para dele aprender. Porque estamos muito cansados, porque temos outras coisas para fazer. Uma visita para fazer, o shopping para ir. E cadê o primeiro lugar para Deus? O verdadeiro discípulo é alguém que faz uma ruptura com tudo e com todos. Todo o seu centro, toda a sua atenção, toda a sua prioridade, de fato e verdade, é o seu mestre. E interessante que quando a palavra de Deus nos chama de discípulos, é um aprendiz que deixa a sua própria casa para morar com o seu mestre e tem um relacionamento tão próximo e tão íntimo com o seu mestre que fala do jeito dele e anda do jeito dele. Por isso que Pedro, quando está para negar Jesus, diz: o seu jeito de falar denuncia, você é um deles. O discípulo reproduz as atitudes e o comportamento do seu mestre. A vida que você vive é a vida que Jesus viveria se estivesse no seu lugar? Se você respondeu que não, então se preocupe. Faça uma correção na sua rota. Faça uma correção no seu jeito de crer, de pensar e de viver, porque ele está fora do que Deus espera, do que o mestre espera. Ser cristão é viver neste mundo como Cristo viveria se estivesse no nosso lugar, dando o primeiro lugar a Deus e as coisas de Deus. Jesus disse: eu não vim ao mundo fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. As suas escolhas e as suas prioridades refletem o que você diz crer
comprovam que de fato e verdade você vivencia e reproduz os fatos de Cristo? Há evidências do caráter de Cristo na sua vida? Quais são suas prioridades? O verdadeiro discípulo tem em Cristo sua principal prioridade. E o resto não interessa. E hoje as pessoas dizem, não, eu vou deixar para depois. Ou então, e muito pior, está dentro da igreja, mas você quer ser cristão do seu jeito. E a gente já disse isso aqui 1 milhão de vezes. Não só hoje e não só ontem. Do nosso jeito não serve. É do jeito dele. Então a primeira questão a ser considerada é esta: o verdadeiro discípulo é alguém que tem Cristo como sua prioridade máxima. E como é Cristo sua prioridade máxima, ele vive como se Cristo viveria se estivesse aqui, se estivesse no lugar dele. Quando vai fazer uma escolha, Cristo faria essa escolha? Não, Cristo não faria, então eu não posso fazer. Porque eu estou vivendo o caráter dele aqui. Eu estou reproduzindo os passos dele aqui. A minha cultura não é mais a cultura do mundo. É a cultura do reino. Cultura aqui no sentido de atitude, de jeito de viver. Não é no sentido de conhecimento acadêmico, não. Se eu sou discípulo, então eu passo a vivenciar a cultura do reino. Onde Cristo é rei, que reina. E não podemos nos esquecer de que a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, o trono está ocupado, há um rei que reina. Pode até ser que ele não esteja reinando na sua vida, mas ele reina na vida do verdadeiro discípulo e reina dentro da igreja verdadeira, da igreja bíblica, da igreja que vive o evangelho. Então eu e você temos que nos questionar acerca das nossas prioridades, acerca daquilo que a gente coloca em primeiro lugar, porque de repente não está sendo o mestre. Alguém está colocando filho em primeiro lugar, esposa em primeiro lugar, esposo em primeiro lugar, conquistas financeiras ou profissional em primeiro lugar, mas e Cristo, e o Mestre? Quando o meu amor a Deus e o meu amor ao meu Mestre não está de fato e verdade em primeiro plano, todos os meus outros amores estarão errados no lugar errado. Se o meu amor a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, meu amor à Trindade, não está no primeiro plano, então meu amor à filha é idolatria, meu amor à esposa é idolatria, meu amor à esposa é idolatria, meu amor à profissão é idolatria, qualquer outro amor é idolatria, porque está no lugar errado e com certeza está tomando o lugar de Deus. Há até quem ame mais a denominação e movimento do que a Cristo. Mas dizemos que amamos Cristo e dizemos que somos discípulos, mas as nossas atitudes dizem isso? Porque, como está escrito lá em Mateus capítulo 7, pelos frutos é que se conhece a árvore. Não é pelo discurso, não é pela aparência, a roupa, não é pelo número de versículos que você meramente decorou e sai vomitando em cima do povo, não. É pela verdade que você vive no seu dia a dia, lá fora da igreja, lá na sua vida profissional, lá na sua casa, na sua vizinhança, no seu lazer. É ali que estão os frutos que vai comprovar a que reino você pertence, a que mestre você está seguindo, que caminho você está trilhando. Quem de fato e verdade é amado na sua vida. Idolatria não é só ter uma imagem de escultura, não. Aquilo ali é idolatria também. Mas a pior idolatria é a egolatria. É quando eu amo a mim mesmo e passo a viver até mesmo a fé
do jeito que me agrada, do jeito que eu gosto e do jeito que eu me sinto confortável. Quem foi que disse que Jesus nos chamou para viver uma vida confortável, uma vida fácil? Ele nos chamou para viver uma vida de rendição, de renúncia, entrega total e viver neste mundo a cultura do reino. E ele disse mais: vocês vão ter aflição, vocês vão ser perseguidos, vão ser caluniados, vão ser assassinados. Não prometeu vida fácil a ninguém. Mas ele prometeu o céu para os fiéis. O verdadeiro discípulo é alguém que tem atitudes, que tem vivência, que tem frutos que comprovam sua fé, que comprova quem é seu mestre. E como eu disse de manhã, logo ele se torna um filho melhor, uma esposa melhor, um esposo melhor, se torna um funcionário melhor, um patrão melhor, porque agora segue o mestre. Mas nós, muitas vezes, queremos viver uma fé, uma espiritualidade, um cristianismo, um jeito de ser igreja, que nos é confortável, sem confrontação, sem renúncia, sem santificação, em comunhão com o mundo, e acha que está tudo bem. Porque o mestre é amor, no final vai dar tudo certo. Você vai ter uma surpresa tão desagradável pensando assim. Por esta razão, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz: examinai a vós mesmos, para ver se estáis na fé, provai a vós mesmos. E em primeiro lugar, não siga seu coração. O coração é o que há de mais enganoso. Não siga a emoção, sentimentalismo, achismo. Viva a verdade do evangelho, mesmo que ela rasgue a sua alma e o seu coração, mesmo que esbofeteie o seu ego, mas ele vai te transformar na imagem de Cristo. Ele vai te conformar ao padrão de Deus. E você vai viver para a glória de Deus nas pegadas do Mestre. É por isso que Deus estabelece a igreja bíblica, como agência do céu na terra, como embaixada no céu na terra. E ela tem a autoridade de examinar nossa confissão de fé, de examinar os frutos de nossa vida. E se ela aprovar nossa confissão de fé e os frutos da nossa vida, aí ela nos batiza e nos aceita na membresia. Porque a igreja tem que ter segurança se eu sou de fato ou não discípulo de Cristo, antes de me batizar e de me aceitar na membresia. É por isso que demora você ser batizado. É por isso que demora você entrar na membresia. Porque a igreja tem que ser cuidadosa. E ela tem autoridade espiritual para isso. Ela é embaixada do céu na terra. Porque a igreja vive a cultura do reino. Então, para viver neste mundo a vida do mestre, e para ir para o reino do mestre, tem que estar de acordo, tem que entrar no formato. Por isso que quando você quer viajar para outro país, você vai lá na embaixada para pegar o visto, a autorização. Você tem que provar que é um cidadão brasileiro, que está de acordo com a lei, que você não é criminoso. Aí você se compromete a obedecer e respeitar as leis do outro país para ir para lá. E como é lá na embaixada, eles estão falando a língua do seu país, eles estão comendo, não comida brasileira, comida do seu país, porque a embaixada é a representação do país. E a igreja é isso.
Então eu e você temos que nos examinar para vermos se de fato e verdade somos discípulos, discípulos de Cristo. Não é discípulo de pastor, não é discípulo de denominação, não é discípulo de movimento, não. É de Cristo, dono da igreja, de Cristo que é o rei que reina e que está para voltar. Então esta é a primeira coisa a ser feita. Pense, repense as suas prioridades, as suas escolhas. Verifique os frutos que você está produzindo. Faça um exame. E depois disso, escolha o caminho certo. Lá em Mateus 7, versículo 13, diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que estão entrando por ela. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos que entram por ele. Qual é o caminho que você está seguindo? Qual é a fé que você está seguindo? Como é que você está vivendo? Você está vivendo um tipo de cristianismo que diz que está tudo bem com você, que não lhe confronta, muito pelo contrário, diz que você é o centro da vontade de Deus, e você pode até determinar e tomar posse, porque vai acontecer, pode jogar Deus na parede e dizer, eu determino, você tem que fazer agora. Não, o caminho para o céu, o caminho que o discípulo segue é um caminho estreito, não dá para levar tudo não. Não dá para levar carga, não. Não dá para levar acessórios, não. Caminhozinho estreito, é um pé em cima do outro. Não é espaçoso, não. O mundo é espaçoso. Fique como quiser, faça o que quiser, e o mundo até diz, o importante é ser feliz. Mas como você vai ter verdadeira felicidade no mundo, onde há uma total ausência de Deus, e onde predomina o pecado que desagrada a Deus, como ser verdadeiramente feliz e encontrar paz e sentido para a vida, vivendo longe do Criador e no pecado? Quando há no homem um vazio do tamanho de Deus, e só Deus preenche esse vazio. Então, qual é o caminho que você está seguindo? Hoje se diz, não quero doutrina, eu quero Jesus. Como é que você quer Jesus e não quer o que Jesus ensinou? Como é que você diz que é discípulo de Cristo, mas não vive as palavras de Cristo? Tem alguma coisa errada nesse seu jeito de crer. Tem alguma coisa errada nesse seu jeito de ser discípulo. Sabe o que é bom? Que Deus ainda está tendo misericórdia, Deus ainda está agindo com graça, ainda existe esperança, possibilidade de mudança, ainda existe perdão, ainda existe possibilidade de transformação, de ressignificar a vida, de encontrar o rumo certo. Ainda não está tudo perdido, não. A porta da graça ainda está aberta. Por pouco tempo. Por isso que a gente tem que se examinar. Segunda coisa importante que um verdadeiro discípulo faz. Seu mestre é seu maior amor. Lá em Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim, e não aborrecer pai e mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo que não é para amar pai, mãe, filho, esposa. Ame todo mundo, mas o amor no lugar certo. O verdadeiro e primeiro amor é por ele. Por isso que o adolescente, o jovem, melhor dizendo, que adolescente que nada, o jovem tem que casar com uma moça que ame mais a Deus do que a ele. E a moça tem que casar com um rapaz que ame mais a Deus do que a ela. Porque aí os amores vão estar no lugar certo. Esse casamento tem tudo para ser feliz. Porque os amores estão no lugar certo.
Onde está seu amor? O amor que se diz ter por Deus, por Cristo, ele é tão falso, tão mentiroso. Eu amo Cristo. Vou para a igreja, aí chega um amigo, uma amiguinha lá. Vamos para o shopping. Vamos ali para a pizzaria. O que é que tu faz? Vamos assistir o jogo. Você quer, qual a sua escolha? Onde está o seu amor? Quem é o seu amor verdadeiro, de fato e verdade? Uma outra marca do verdadeiro discípulo é uma rendição total ao Mestre. E Paulo, ele ilustra isso muito bem lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, quando ele diz: não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ser verdadeiramente discípulo de Cristo é se esvaziar de si mesmo. É uma total rendição e entrega a Cristo, que passa a viver, a ser o centro da sua vida, passa a ser seu maior amor, passa a ser o seu padrão de vida. Mas não, hoje em dia cada um quer viver do seu jeito, quer ser dono do seu nariz. Discípulo de Jesus não é assim não. Viver para a glória de Deus. Viver como se fosse Jesus viveria se estivesse no seu lugar. Você vive o seu casamento para a glória de Deus? Você vive a sua vida profissional para a glória de Deus? Você vive as suas amizades para a glória de Deus? O seu lazer também é para a glória de Deus? As suas amizades são para a glória de Deus? Deus está satisfeito com sua rede social? Com aqueles números que você tem lá no seu celular? Deus está satisfeito com ele? Deus está satisfeito com suas conversas lá no Zap Zap da vida? Será que não está na hora de fazer uma faxina em tudo isso, porque você é discípulo de Cristo? E tudo que você vive, tudo que você faz agora é para Cristo? É fazendo como se aquilo que Cristo faria se estivesse no seu lugar? Outra coisa, o discípulo, ele é como seu mestre, já falamos isso. Lá em Mateus 10, 25 diz: basta ao discípulo ser como seu mestre. Digamos, é uma suposição, digamos que amanhã quando você acordar, o seu eu não esteja em você mais. Sua alma saiu, sua parte espiritual saiu, Cristo assumiu o seu corpo. Se Cristo assumiu o seu corpo, então você vai sair agindo 100% como Cristo viveria, se estivesse no seu lugar. O povo perceberia alguma diferença? A sua digníssima se encantaria com o novo marido que acordou? Será que lá na empresa o seu patrão ou chefe ficaria encantado com o novo funcionário que chegou, com a sua nova atitude? Será que no serviço pelo reino, na igreja, todo mundo diria: que transformação? Se aconteceu isso, é porque antes você não estava vivendo como Cristo viveria se estivesse no seu lugar. Então o seu jeito de ser discípulo está errado. Então você precisa corrigir isso. E como Deus é cheio de graça e misericórdia, ainda é possível. E a todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, alcança perdão. Uma outra coisa que a gente percebe lá em 1 Coríntios 2,16 é: mas nós temos a mente de Cristo. Você tem que ser como seu mestre, você pensa como seu mestre. Cá entre nós, se fosse possível pegar essa câmera, colocar no seu cérebro, reproduzir aqui no telão os pensamentos que você já teve hoje. Foram os pensamentos de Cristo? Você ficaria tranquilo ou você ficaria envergonhado?
Se todas as coisas que você pensou hoje aparecessem aqui. Se você é um verdadeiro discípulo, um verdadeiro cristão, você não vai ter motivo para se envergonhar do que vai aparecer na tela, não. Pense nisso. Uma outra coisa que a gente percebe em João 8:31 é que o discípulo, ele vive conforme os ensinamentos de Cristo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Na minha palavra, na minha doutrina, no meu ensino. Aí você diz que quer ser discípulo sem doutrina. Então vá se converter. Então vá mudar a rota da sua vida. Vá corrigir o seu jeito de crer e viver. Porque o verdadeiro discípulo ama e vive a doutrina que está na palavra de Deus que Cristo ensinou. Mas você nem estuda a Bíblia, né? O meu pai, ele dizia, ele era pentecostal, raiz, então ele tinha muitas críticas e reservas em relação a uma igreja batista. Aí ele dizia, mas os batistas têm uma grande qualidade, é um povo que estuda a Bíblia. Mas se ele conhecesse alguns batistas que eu conheço hoje, ele não diria isso, não. Tem gente que se diz discípulo de Cristo, mas chega para o mundo e diz, não, para Jesus é meu único salvador, eu creio nisso, mas tudo bem se você acha que pode ser salvo de outro jeito. Outro diz, não, olha, para mim família é papai, mamãe e filhos, é assim que eu creio, mas se você pensa diferente, tudo bem, cada um tem seu jeito de pensar. Está vivendo de acordo com o que Jesus ensinou? Está reproduzindo a cultura do reino? Ou está sendo covarde e modelado pelo mundo? Está sendo discípulo de quem? Lá em Marcos 8:34, a gente vê que o discípulo de Cristo, ele prioriza seu mestre. E chegando ali a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ruptura completa. O que significa também uma rendição total. Lembra os filmes de ação? Quando a polícia rende o bandido, ele bota logo a mão aqui. Estou rendido, eu me entrego, não tenho defesa mais. Chega aqui, algeme. Quando você é cristão de verdade, você abre mão de todas as suas defesas e resistências. É uma entrega total. Aí você aprende a amar de fato e verdade o seu mestre. E você coloca ele em primeiro lugar. Uma outra marca do discípulo é que ele estabelece a prioridade correta. Mateus 16:24 diz, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Você está disposto a renunciar ao prazer do pecado? Às fantasias do mundo? Às facilidades do mundo? E eu não estou dizendo que é ruim pecar, não. Pecar é bom, satisfaz nossa natureza caída, satisfaz nosso desejo de fazer o que nos afasta de Deus. Mas todo pecado e todo pecador terá que encarar a justiça retributiva de Deus, que dará a cada um segundo as suas atitudes. Está disposto? E ainda tem gente que tem a cara de pau de dizer, ninguém pode me julgar, só quem me julga é Deus. Pois você está frito.
Porque se fosse para qualquer um de nós aqui lhe julgar, você estava na vantagem, que a gente não conhece sua vida direito, não. Mas Deus não só conhece, como está tudo registrado. E no tribunal, como é próprio do direito, vai ter prova. Por isso que estará lá o livro da vida, para mostrar quem são os eleitos de Deus, comprados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Liberto do mundo e do pecado, cheio do Espírito Santo, andando segundo o Espírito e não segundo a carne. Mas também estarão abertos outros livros com o nome de cada pecador e todo o seu histórico de pecado. Prova documental para dizer, por isso que você vai para o inferno. E é por isso que aqueles ali vão para o céu. Encare Deus. Agora, se a sua desculpa que você dá para pecar, para ser um falso discípulo, convence Deus, aí eu digo, vai em frente. Mas se não dá para convencer Deus, então é melhor corrigir a rota enquanto há tempo. Então estabeleça a prioridade correta, entrega total ao seu mestre. Viver dentro daquilo que o mestre ensinou, para agradá-lo. E lembre de uma coisa importante, você não vai ser salvo por estar fazendo isso, não. Você só vai conseguir fazer isso se você for salvo. Porque ninguém é salvo pelo que faz ou deixa de fazer. Somos salvos pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. E quando a salvação graciosa, poderosa, eterna e gratuita nos alcança, passamos a ser nova criatura em Cristo. Aí somos guiados pelo Espírito Santo e assim conseguiremos fazer a vontade de Deus. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, ele mostra fruto de um verdadeiro discípulo. Ele diz, vocês são sal da terra, luz do mundo. É assim que você é? Sal preserva, sal cura e sal dá sabor. O verdadeiro discípulo, ele é assim. Logo, ele não se deixa corromper pelo mundo, muito pelo contrário, ele se defende e neutraliza os ataques do mundo e do pecado. Ele traz vida, ele traz cura, porque ele agora é discípulo de Cristo. Você é assim na sua vida, no seu casamento, no trabalho onde você está? E é luz, não é lâmpada não, lâmpada queima. Luz, a energia luminosa que ilumina e deixa tudo às claras. Você está disposto a abrir sua vida todinha aqui, vir aqui na frente, diante da câmera aqui inclusive, e contar sua vida todinha em detalhe? Daria para fazer isso? Ou você ficaria morto de vergonha, teria até um ataque do coração? Quem é sal e luz tem vida íntegra, vida completa, vida verdadeira, fé verdadeira, vivência verdadeira. Vive o seu discipulado como discípulo de Cristo de forma correta, íntegra. E estamos caminhando para o final, e dizem que quando o pastor diz que está caminhando para o final, é conversa fiada, não está não. É só para dar um pouco de alegria aos ouvintes, que já estão cansados. O discípulo, ele tem missão. E quando a gente olha para Mateus 28, 19 e 20, diz, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Verdadeiro discípulo guarda o que Jesus ensinou. Verdadeiro discípulo ama a doutrina de Jesus. Verdadeiro discípulo ama a esposa de Cristo, que é a igreja. O verdadeiro discípulo ama a casa de Deus. O verdadeiro discípulo faz novos discípulos. Porque o processo de multiplicação, de identificação, de reprodução do reino é uma marca de todo e qualquer discípulo de Cristo. É isso que você está fazendo? Você está indo em missão? Sabe qual é seu campo missionário? Não é ir lá para a África, não, se der vá. Mas se você quer tanto ir para outro país, vá para a Coreia do Norte. Você não é missionário mesmo? Vá para a Coreia do Norte pregar lá, que eu quero ver.
Vá lá para um país muçulmano. Ou então vá lá para a China. A sua família é seu primeiro campo missionário. Seus colegas de trabalho é seu campo missionário. Seu ciclo de amizade é seu campo missionário. Sua rede social é seu campo missionário. A sua vizinhança é seu campo missionário. Vá fazer discípulo. Não é discípulo seu, não é discípulo de pastor, não é discípulo de denominação, não é discípulo de movimento, não. É discípulo do Rei Jesus Cristo. E como se faz isso? Pregando, ensinando, e ao que crê, biblicamente, batizando e inserindo na membresia de Cristo. E esse ciclo vai até a volta de Cristo. Você é um trabalhador ativo? Você faz a diferença no reino de Deus? Não estou falando de ativismo religioso para defender movimento, não, ou denominação, não. Para expandir o reino de Deus. Verdadeiro discípulo está trabalhando para o reino. Verdadeiro discípulo está expandindo o reino. Orando, trabalhando, contribuindo, fazendo a diferença, sobretudo dando um bom testemunho. Capítulo 2 de Atos não é assim? O texto termina, o capítulo 2, dizendo que caiu na graça do povo. Por quê? Eram discípulos verdadeiros, íntegros, corretos. Estamos sendo assim? É por isso que tem gente que quer ser missionário lá na África. Lá ninguém conhece, né? Quero ver ser discípulo com os colegas de trabalho. Quero ver ser missionário com os colegas de trabalho, quis dizer. Quero ver ser missionário lá na sua casa, na sua família, na sua vizinhança. Aí sim eu quero ver. João 15, versículo 8, a gente encontra outra marca do discípulo de Cristo. Ele é produtivo. Nisto é glorificado o meu Pai, que des muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Está produzindo fruto? Está multiplicando o reino? Está fazendo a diferença para a glória de Deus? Discípulo faz. Então, 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Você está vivendo neste mundo como Cristo viveria se estivesse no seu lugar? Discípulo consegue. 3 versículos para a gente encerrar. O primeiro a gente até já citou, 2 Coríntios 15, 13, 5. Examinai a vós mesmos para ver se estáis na fé. Provai a vós mesmo. Diante de tudo que foi falado hoje aqui, agora aqui, neste culto aqui, baseado na palavra de Deus, qual é a nota que você tem como discípulo? Se fosse uma prova, qual a nota que você daria a você mesmo? Se você é discípulo de verdade, você tem que preencher esses requisitos. Se você não conseguiu preencher esses requisitos, em Cristo a possibilidade de mudança, de transformação, de perdão, de restauração e de recomeço. Então não deixe passar essa oportunidade. Colossenses 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de graça, de ações de graça. Então, você recebeu Cristo como seu Senhor e seu Salvador, e se Ele é seu Senhor, Ele é seu dono, é Ele que manda e você só obedece. Você é ovelha cabecinha baixa e obedece. Bode é que levanta a cabeça, fura a cerca e vai embora. E Colossenses 1,10 para encerrar de verdade. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que eu e você pensemos sobre o nosso discipulado. Muitos confundem discipulado com um roteiro de estudo bíblico, que a gente faz quando a pessoa vai se batizar, quando vamos receber um novo membro. Mas discipulado é a vida que vivemos nas pegadas do Mestre.
para a glória de Deus. Se você é discípulo, amém. Se você percebeu que está faltando alguma coisa, a porta da graça está aberta. Não perca essa oportunidade, amanhã pode ser tarde demais. Amém?